Olá a todos os inscritos do canal. Venho aqui contar um relato que aconteceu há vários anos atrás com a minha família. O ano era de 1999 e eu tinha 17 anos e morávamos em um sítio no interior de Minas Gerais, em uma cidade chamada de Bocaina de Minas. O sítio era grande e herança de família. O meu avô havia herdado de seu pai e toda a família morava ali. Desde pequeno, eu ouvi histórias contadas por meu avô sobre assombrações que apareciam naquelas bandas. Ele dizia já ter visto de tudo ali naquelas matas, e por isso evitava de andar sozinho, principalmente à noite. Havia uma história que ele contava da vez que ele e o seu irmão lutaram com um lobisomem que aterrorizava aquelas bandas, e que descobriram que o bicho era um morador ali mesmo da cidade. E quando teve a sua identidade descoberta, foi embora e nunca mais se ouviu falar dele. Bom, para mim eram apenas histórias. Até acreditava enquanto eu era criança. Mas quando eu cheguei na fase de adolescente, já não dava muita importância para isso. Eu até gostava de ouvir os causos, mas não acreditava mais. Até porque eu morava ali no sítio desde que nasci, e eu nunca tinha visto nada de anormal. Eu estudava na cidade, e naquela época era difícil, pois apesar de sermos donos do sítio, não éramos tão bem de vida assim para irmos todos os dias de carro para a escola. Até tínhamos carro, mas a cidade era um pouco afastada, dava cerca de 10 quilômetros do sítio em estrada de terra. Naquele ano, a prefeitura disponibilizou uma perua Kombi para fazer o transporte dos alunos da escola. E era meu último ano. Eu iria me formar no ensino médio e não via a hora de acabar os estudos. Naquele ano, eu estava estudando no período noturno. E ia eu e mais um primo de quase a mesma idade junto para a escola. E por puro relaxo nosso, com o horário, às vezes perdíamos a Kombi escolar na ida para a escola. E lá ia meu pai de carro nos levar. E foi mais ou menos que no mês de março daquele ano começaram umas histórias nas fazendas e sítios vizinhos que um bicho ou alguém estava roubando e outrora matando os animais. Pois tinha às vezes que os bichos simplesmente desapareciam e outras que achavam em partes pareciam devorados. Então começou o bochicho das hipóteses do que poderia ser. E lá é uma cidade bem pequena, então as histórias se espalham rápido. Até que um dia, um dos sitiantes diz ter visto a coisa que estava atacando os animais. Segundo ele, o bicho estava em seu galinheiro atacando, e ele, escutando o alvoroço das galinhas, saiu armado e viu aquele ser do outro mundo. Segundo ele disse ao meu avô, o bicho era uma mistura de cão e homem. Andava todo desengonçado e tinha um cheiro insuportável. Ele disse ter atirado na direção do bicho, mas não sabe se acertou, pois o mesmo fugiu para a mata fechada e o homem não teve coragem de ir atrás. E o meu avô, na hora, já disse: "Olha, homem, isso aí eu já vi antes, e já faz uns 30 anos que não acontece. Isso aí é o tal do lobisomem." Bom, na hora todos que estavam ali escutando deram risadas, mas devido à cara que meu avô e o outro homem fez, todos logo ficaram sérios. Alguns saíram de perto, balançando a cabeça como se não acreditassem no que ouviram. E o meu pai logo já disse para o meu avô: "Ô pai, vai começar com essa história de novo?" E meu avô logo retrucou ele: "Você diz isso porque era criança e não lembra direito do que aconteceu aqui na época. E pode ficar esperto, que logo vai ser aqui que esse bicho vai vir. Ainda mais com o seu irmão, que tá com criança nova em casa. Eles adoram vir atrás de recém-nascido." O meu pai só sacudiu a cabeça e foi para casa. E eu, lógico,
curioso para saber o que tinha acontecido, perguntei a meu pai qual era a história desse lobisomem que apareceu anos atrás ali no nosso sítio. E meu pai me contou a história que ele sabia, que há mais de uns 30 anos atrás, o meu avô lutou com um lobisomem que apareceu no sítio e matou algumas criações, e tentou pegar o meu tio, que era recém-nascido. Mas meu pai era pequeno ainda na época, e lembrava que a minha avó não deixava eles saírem para fora quando escurecia, e a movimentação dos adultos durante a noite, mas não lembra de ter visto ou ouvido algo. Bom, diante desses fatos, eu fui buscar mais informações com meu avô, mas ele era daqueles homens antigos, bem bruto, e só me disse que era para tomar cuidado com a noite, principalmente as de sexta-feira, ficar de olho na casa do meu tio por causa do meu primo recém-nascido. Bom, logo as conversas deram uma cessada, e já havia passado mais de um mês que nada acontecia, então aquela história caiu no esquecimento. Eu e o meu primo já estávamos um tanto de saco cheio de depender da Kombi da prefeitura para ir e vir da escola. Ainda mais que tínhamos arrumado umas namoradinhas na escola e queríamos ficar com elas após as aulas, mas tínhamos que correr para não perder a Kombi para ir embora. Então tivemos a ideia de comprar uma moto. Juntamos o pouco dinheiro que tínhamos e mais uma porca que estava de cria e trocamos com um vizinho em uma moto. Era uma moto bem velha, uma DT 180, e estava com os documentos atrasados e várias coisas para arrumar, mas para nós não interessava, já que nem carteira de habilitação tínhamos. Se ela andasse já estava bom. O meu pai não gostou da ideia, mas como lá era, bem dizer, somente estrada de terra, e a polícia não ligava muito para isso na época, pois, não fazendo bagunça, eles não iam atrás, então deixava eu e o meu primo irmos para a escola de moto. E para nós era o máximo. Chegávamos um pouco mais cedo, ficávamos ali na porta da escola com as meninas, e na hora de ir embora, podíamos demorar mais um pouco, e ficávamos ali mesmo na porta da escola de Namorico. Para irmos embora, pegávamos a rua do cemitério e seguimos por ela. Lá na frente vira estrada de terra até o sítio onde morávamos. Fizemos esse trajeto por um mês sem problemas. Em um final de semana resolvemos sair a cavalo e ir até a cidade dar umas voltas. Era típico em nossa família fazermos isso aos finais de semana. Juntava 5 ou 6 ali da família e íamos até a cidade, na casa de algum conhecido ou parente que tínhamos na época por lá. Era de praxe o meu avô, pai e tio irem fazendo o que apelidamos na época de via sacra pelos bares do caminho. Paravam, conversavam com os conhecidos, tomavam um gole e seguíamos o caminho. Ao passar por um dos bares, vimos que meu avô ficou um tanto perturbado, que mudou até o semblante do rosto. Ele ficava encarando um outro senhor que aparentava ter a idade próxima da dele, e escutamos quando ele resmungou: "Que diabo esse caboclo tá fazendo aqui na cidade de novo?" E dava para ver o quanto meu avô estava incomodado com a presença daquele homem. E o homem também ficou incomodado quando viu meu avô. Se via ali que parecia ter uma certa rixa entre eles. Ele desceu do cavalo e foi até a mesa onde o homem estava. Os dois começaram a discutir. Logo nós também descemos dos cavalos e fomos na direção deles, que pareciam que já iam começar a brigar no braço. Logo chegou a turma do deixa pra lá. Tiramos nosso avô dali e o meu pai, bravo com ele, perguntando se ele estava louco a arrumar confusão assim do nada. E ele logo respondeu: "Você tá falando disso porque não sabe o tipo de ser que é esse homem." Devia logo ter desconfiado que esse tranqueira estava rodeando de novo estas bandas. E continuou falando: "Vamos ali na frente. Vou ter uma conversa com a irmã desse tranqueira aí." E mesmo diante das negativas do meu pai para irmos embora e deixarmos essa história para lá,
O meu avô, homem chucro, decidido, foi até a tal casa. Era uma casa simples, passava despercebida na rua. O meu avô bateu palmas no portão e lá de dentro saiu uma senhora, baixinha e franzina, que reconheceu o meu avô na hora e até o chamou pelo nome. Ô fulano, o que traz você aqui? Aconteceu alguma coisa? E meu avô logo retruca: olha, não me venha com conversa fiada não. Você sabe muito bem o que aconteceu. O que aquele tranqueira do seu irmão está fazendo de novo aqui na cidade? E aquela senhora responde: deixa isso para lá. E esquece a briga de vocês. Vocês eram tão amigos. E o meu avô responde: olha, só te digo uma coisa. Se ele fosse meu amigo mesmo, não teria feito o que fez. E o meu trato com vocês é que ele fosse embora e não voltasse mais aqui. Senão eu daria um fim nele. A velhinha dá um sorriso e diz: olha, vocês não têm jeito não. Continua com essa história, acreditando que meu irmão é lobisomem. Só te digo uma coisa. Vocês dois já são velhos e cabeçudos. Se quiserem se matar, que se matem. Eu não tenho nada a ver com isso mais. Entrou para casa e fechou a porta. Meu avô ainda gritou lá de fora: o aviso está dado. Desta vez não darei chance dele ir embora. Bom, saímos dali. Voltamos para casa, todos sem entender direito nada do que tinha acontecido. A única coisa que dava para entender é que os dois tinham uma briga antiga. O meu avô foi o resto do caminho quieto e deixamos assim. Quando chegamos no sítio, contamos à minha avó o que tinha acontecido e ela ficou apavorada e disse: olha, não acredito que aquele porqueira voltou aqui para a cidade. Não teremos mais um dia de paz. E perguntamos o que tinha acontecido e o porquê daquela rincha entre eles. E minha avó contou a história. Olha, há mais de 30 anos atrás, o seu avô e esse homem eram amigos, conhecidos desde a infância. Mas do nada começou os ataques a animais, e um bicho meio homem misturado com um cachorro era visto com frequência por aqui. Daí surgiu os boatos que um lobisomem estava rondando as redondezas. E esse bicho apareceu aqui no sítio uma noite, tentou entrar na casa e ficou arranhando e forçando a janela do quarto onde seu tio, que era recém-nascido, estava. O seu avô pegou um facão, abriu a janela e acertou aquela criatura sinistra em um dos braços. O bicho fugiu urrando. E no outro dia, o seu avô foi até a cidade. Viu o homem saindo da farmácia com um curativo no braço e perguntou o que havia acontecido, mas ele não quis dizer nada para o seu avô. E desconfiado, o seu avô entrou na farmácia, perguntou para o atendente o porquê do curativo, e o homem disse que ele teve um corte no braço e não quis ir para o hospital, só pediu para fazer o curativo. Apesar de desconfiado, o seu avô não disse mais nada. Voltou para casa com uma espingarda que comprou de um conhecido na cidade e preparou uma emboscada caso o bicho voltasse. E uns dias depois, em uma sexta-feira, a coisa apareceu de novo. Só que dessa vez, o seu avô tinha preparado uma emboscada para o bicho, bem perto da janela do quarto. Ele pegou uma tábua e pregou vários pregos, varando a tábua e os deixando à mostra do outro lado. Escondeu com umas folhas na beira da janela. E se aquele bicho se aproximasse da janela para entrar, com certeza ia pisar naquela tábua e furar todos os pés. E foi dito e feito. A criatura se feriu com os pregos e correu embora. O seu avô, já desconfiado, foi até a casa do tal homem fazer uma visita. E chegando lá, a irmã disse que ele não estava. Mas o seu avô, não contente com a resposta, entrou na casa e viu o homem sentado no sofá com o pé machucado. E daí foi o fim para ele. Disse que se ele não fosse embora dali, iria dar fim nele. E antes contaria aos outros sitiantes quem estava atacando os bichos.
Bom, o resto vocês já sabem. Ele foi embora, mas agora parece que voltou e está aprontando das deles de novo. Eu ouvi aquilo tudo sem dizer uma palavra. Era difícil de acreditar naquilo. O meu avô pegou a velha espingarda que estava guardada há tempos, a limpou e municiou, e disse a todos nós que ficássemos atentos, pois o bicho era sorrateiro e traiçoeiro. Os dias se passaram e nada aconteceu. E sabe como é adolescente, né? Não liga muito para os conselhos dos mais velhos. Em uma sexta-feira, eu e o meu primo fomos de moto para a cidade. Fomos para a escola. E na volta, já era mais de meia-noite. Próximo à saída da cidade, bem perto do cemitério, a moto parou de funcionar. E lá na época, era tudo escuro. Eu não sei como está hoje. Batia na partida e nada. Balancei o tanque e tinha gasolina. Meu primo já estava com medo. Resolvemos empurrar a moto e dar um tranco para ver se pegava. E nada. E nisso, já estávamos quase de frente ao cemitério. Bati mais umas vezes no pedal e nada da moto pegar. E foi quando escutamos uns barulhos estranhos vindo do lado do cemitério. O meu primo estava grudado em mim de medo. Eu não conseguia nem bater o pedal da moto para dar partida. Ali tudo escuro, só a luz da lua iluminando. Eu resolvi virar a torneira do tanque algumas vezes e puxar o afogador do carburador para ver se pegava. E nisso o meu primo fala: "Olha lá no cemitério." E eu olhei e vi dois pontos vermelhos que pareciam olhos e uma silhueta negra. Dava para escutar a respiração daquela coisa. Eu travei em cima da moto e já pensei: agora já era. Não tem onde se esconder por aqui. Ficamos alguns segundos fitando aquela coisa que não se movia. Voltei a mim e disse para o meu primo: "Não desce da moto. Só dá um espaço para que eu tente dar partida de novo. Se não pegar, largamos a moto aqui e corremos para a cidade. Vai ser nossa única chance." Bati uma vez no pedal e a moto ameaçou de pegar e parou de novo. Mas só nos poucos segundos que funcionou e acendeu o farol, deu para ver muito bem aquele bicho. Parecia um cão sarnento com algum tipo de anomalia. Era grande, estava em 4 patas, mas era desproporcional ao seu corpo. No desespero, eu bati de novo no pedal e a moto meio que pegou falhando. Eu acelerei e passei por aquela coisa que saiu correndo atrás de nós. O meu primo gritava feito um louco: "Vamos morrer, vamos morrer." A moto foi o caminho todo falhando, e quando chegamos na porteira do sítio, ela parou de vez. Largamos ela lá e corremos para casa gritando meu pai, que ainda estava acordado, preocupado com a nossa demora. Entramos em casa e eu quase não conseguia falar de tanto medo que eu passei. Não saímos mais para fora naquela noite. Deixamos a moto lá caída na porteira. E no outro dia, assim que o sol saiu, eu chamei o meu avô e contei o que aconteceu. E ele foi comigo até a porteira buscar a moto. Chegando lá, o banco estava todo rasgado, parecia que cortado por garras, e dava para sentir um fedor enorme. Acho que aquele bicho urinou por todo o canto ali. O meu avô não disse uma palavra. Pegou o carro e foi até a cidade, e não deixou que ninguém o acompanhasse. Voltou algumas horas depois e disse que provavelmente não veríamos mais aquele bicho, já que ele encontrou com o vizinho, e o mesmo disse que na noite anterior sentou bala na coisa e dessa vez tinha acertado. Jogou gasolina na criatura e queimou. Jogou os restos em um buraco e tampou com o trator. Bom, meu avô nunca mais disse nada, mas hoje, pensando, eu tenho quase certeza que ele ajudou o vizinho a sumir com aquele bicho, pois demorou um tempo bom para voltar para casa. Hoje eu não moro mais na cidade
e vendemos o sítio logo após que meu avô faleceu. A família inteira foi embora de lá. Hoje moro em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E essa história é sempre contada nos encontros de família para servir de alerta que há muitas coisas em que relutamos em acreditar, mas elas existem. Abraço a todos do canal. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.